Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós falaremos sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Este tipo de movimento tem algumas características específicas. Anteriormente, nós estudamos o movimento retilíneo uniforme. Neste tipo de movimento, as características que eram marcantes era de que a trajetória mantida pelo objeto em estudo era retilínea. Entretanto, a sua velocidade se mantinha constante, pois não havia nenhum fator que fizesse essa velocidade ser alterada. Já no movimento retilíneo uniformemente variado, esta velocidade sofrerá alteração. Este movimento tem como característica também, como o próprio nome já diz, um movimento retilíneo, uma trajetória estudada, descrita por este objeto em estudo, que é uma linha reta. Entretanto, a partir de um fator chamado aceleração, que se mantém constante ao longo de todo o estudo, e o que isso quer dizer? Que essa grandeza física, a aceleração, não sofre alteração e ela assume um valor diferente de zero. E é esta grandeza física, caracterizada como aceleração, que promoverá a variação que ocorre dentro deste movimento. A variação que ocorre para a grandeza física velocidade. Ok? Então, quais são as características de um movimento retilíneo uniformemente variado? É este ramo do estudo do movimento que é variado. Toda vez que fala-se de um movimento variado, é um movimento que sofre alteração dentro das suas grandezas físicas. Um movimento uniformemente variado é um movimento no qual a velocidade sofre uma variação de maneira constante. Mas como professora vai variar de maneira constante? Ela vai variar com uma taxa que não se altera. No caso, a grandeza física velocidade sofrerá uma alteração considerando um determinado parâmetro, e esse parâmetro será mantido. Então, dentre as características deste tipo de movimento, que é um movimento que apresenta um tipo de variação, nós vamos destacar dentro deste que nós chamamos de MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Ele tem como principais características a sua trajetória retilínea, a aceleração, que é uma grandeza física vetorial que se mantém em módulo constante aqui dentro desse estudo, a velocidade que sofrerá a alteração, ou seja, a velocidade inicial será diferente das outras velocidades assumidas dentro do meu estudo em cada instante de tempo. E isso vai fazer o quê? Se a minha velocidade sofre alteração, isso quer dizer que o meu objeto de estudo ele pode se locomover, percorrer distâncias diferentes em cada intervalo de tempo. Então, uma característica é que esse móvel, que é objeto de estudo deste movimento retilíneo uniformemente variado, ele vai percorrer espaços sempre diferentes nos intervalos de tempos iguais. Mas o que isso quer dizer, professora? Bom, pense que eu tenho este objeto, este carrinho aqui. No instante t igual a zero, que é o instante em que eu iniciei o meu estudo, que eu comecei a marcar o tempo, ele ocupava a posição S0. À medida que o tempo foi passando, para T1 igual a 1 segundo, T2 igual a 2 segundos e T3 igual a 3 segundos, ele estava em posições diferentes. E observe que o espaço percorrido
em 1 segundo neste primeiro segundo é diferente do espaço percorrido neste outro segundo. Observe que foi de 0 para 1 e ele percorreu uma distância que é um ΔS associado a S1 menos S0. E aqui, neste mesmo intervalo de tempo, de 1 a 2 segundos, ele percorreu uma distância que você pode observar que é um pouco maior, indo de S1 para S2. E aqui eu também tenho mais 1 segundo, que é de 2 segundos para 3 segundos. E aqui ele conseguiu percorrer uma distância ainda maior. Nós podemos observar aqui que para que ele percorra distâncias maiores em intervalos de tempos iguais, é necessário que a sua velocidade esteja aumentando. Então, a variação que está acontecendo aqui dentro deste movimento é uma variação da velocidade que promove um avanço com aumento dos deslocamentos a cada intervalo de tempo. Como eu disse para vocês, a grandeza física que é responsável pela variação nessa velocidade, e a gente vai tratar como ΔV, lembrando do símbolo delta que a gente já trabalhou nos nossos estudos anteriores, e V para representar a velocidade. E o que é essa aceleração escalar média? A aceleração ela é uma grandeza física vetorial, por isso que é necessário que o estudo seja feito considerando que é uma aceleração escalar. Ao falar que ela é escalar, eu estou atribuindo uma relação de valor a ela. E para indicar o movimento e o sentido deste movimento, nós atribuiremos sinais positivos e negativos. Assim, essa grandeza física chamada aceleração, que é uma grandeza física vetorial, ela pode ser estudada como uma aceleração escalar média, uma aceleração escalar instantânea, uma aceleração vetorial com os estudos vetoriais que nós estudaremos a partir da nossa próxima quinzena. Então, por que é considerado uma grandeza física vetorial? Porque, como nós já estudamos lá no início do nosso ano letivo, para definir uma grandeza vetorial eu preciso considerar o seu módulo, ou seja, o valor de intensidade, a direção e o sentido em que ela está sendo aplicada. E a aceleração vai ter influência, dependendo do sentido que é alterado, no movimento, do sentido que é adotado, no movimento do objeto de estudo. É essa aceleração que vai estabelecer a taxa de variação da minha velocidade a cada unidade de tempo. Mas como assim, professora? É ela que vai dizer o quanto a velocidade pode aumentar ou pode diminuir? Isso mesmo. É essa aceleração que vai me dizer a proporção com a qual esta velocidade do meu objeto de estudo vai sofrer alteração. Vamos tomar como exemplo este mesmo carrinho. E eu vou marcar o seu movimento a cada 1 segundo. Observe que, quando eu comecei a marcar o tempo, ele estava na posição 2 metros. Quando eu comecei a marcar o tempo, é o meu marco inicial de tempo. Tempo igual a 0. E nesse momento em que eu comecei a marcar o tempo, a velocidade dele era de 1 metro por segundo. Entretanto, no instante t igual a 1 segundo, esse objeto já estava ocupando a posição 2 metros. E a sua velocidade era uma velocidade um pouco maior, 3 metros por segundo. E o tempo correndo, no meu tempo t2 igual a 2 segundos, esse objeto já estava lá na posição 8 metros. E a sua velocidade continuava aumentando, sendo v2 igual a 5 metros por segundo. No instante t3 igual a 3 segundos, este objeto já estava na posição 14 metros e a sua velocidade era 7 metros por segundo. Observe que houve alteração
nas posições. Eu tenho um intervalo de tempo ΔT sempre igual entre as minhas marcações, de 0 a 1 segundo, de 1 a 2 segundos e de 2 a 3 segundos. E este objeto está tendo deslocamentos associados cada vez maiores. Por quê? Porque a sua velocidade está aumentando. Mas se você observar, essa velocidade está aumentando sempre no mesmo valor, sempre com a mesma taxa. E aí, quando eu estabeleço uma variação na minha velocidade, e qual é essa variação na velocidade que a gente vai chamar de ΔV? ΔV vai ser a velocidade no meu instante estudado menos a velocidade inicial. E a minha variação do tempo, como nós já fizemos anteriormente, seria o meu tempo no instante estudado menos o meu tempo inicial, sendo esse t inicial igual a zero. Dessa forma, eu posso considerar como representação a aceleração escalar média. Então, essa aceleração ela vai ser determinada pela taxa com a qual a velocidade se altera a cada intervalo de tempo. Então, se ela é o quanto a velocidade muda a cada instante, eu tenho que fazer a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Lá no nosso estudo do movimento retilíneo uniforme, nós estudamos a classificação dos movimentos. E lá nós podíamos classificar o movimento entre progressivo e retrógrado, ou regressivo. Correto? Este movimento progressivo era caracterizado pelo movimento no qual eu poderia estabelecer uma velocidade positiva. O objeto avançava posições, ganhava posições à medida que o tempo passava. E aqui eu tinha uma velocidade que era negativa. O meu objeto, ele retroagia posições à medida que o tempo passava. Ou seja, a sua posição posterior, ela seria sempre menor do que a posição anterior. E aqui ocorria o contrário. Porém, agora nós não estamos falando mais de um movimento que depende simplesmente da velocidade, uma velocidade que não sofre alteração. Agora, a minha velocidade, ela sofre mudança, porque o meu movimento, ele é um movimento retilíneo uniformemente variado. Um movimento que varia de acordo com a taxa estabelecida pela aceleração. E aí, observando o meu movimento aqui, eu consigo estabelecer as variações de velocidade em cada intervalo de tempo. A cada ΔT1 igual a 1 segundo, eu tenho uma variação de velocidade igual a 3 menos 1, que é igual a 2 metros por segundo. Isso eu poderia fazer utilizando a expressão 1 a 1, fazendo aqui o meu delta T2 igual a 2 menos 1, que vai dar igual a 1 segundo, e o meu delta V2, que é igual a 5 menos 3, que vai dar 2 metros por segundo. E se eu fizer o meu delta T3, eu terei 3 menos 2, que vai dar 1 segundo, e o meu delta V3, que vai dar 7 menos 5, que vai ser também 2 metros por segundo. Poderia fazer também utilizando a expressão da aceleração média, que me dá a variação da velocidade em um certo intervalo de tempo. Considerando a minha velocidade inicial, que é essa, no instante t igual a zero, e a minha velocidade final, no meu estudo aqui, que é t igual a 3, eu poderia estabelecer a velocidade de 7 metros por segundo e a velocidade de 1 metro por segundo.
Sendo assim, essa aceleração seria igual a 7 menos 1 dividido por 3 menos 0. Estabelecendo aqui uma aceleração A igual a 6 dividido por 3. 6 o quê? Metros por segundo. Dividido por quem? Dividido por segundo. E aqui surge o que a gente conhece como a unidade de medida da minha grandeza física, a aceleração, porque eu tenho 6 dividido por 3 igual a 2, metro por segundo dividido por segundo, metro por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de medida de aceleração e essa é a taxa com a qual a minha velocidade sofre alteração ao longo do processo. Mas, professora, e a classificação desse tipo de movimento? Como que eu vou classificar agora? Eu não posso mais classificar como progressivo e retrógrado? Ele está se movendo no sentido positivo da trajetória, a sua velocidade ela é uma velocidade positiva. Bom, eu devo classificar como progressivo e retrógrado, mas não só me basta classificar dessa forma. Como existe a aceleração, eu tenho que classificar de uma outra forma também. O meu movimento é progressivo, mas eu tenho um movimento que promove um aumento da velocidade. E toda vez que um movimento ele promove um aumento do módulo da minha velocidade, do valor da minha velocidade, eu tenho um movimento que é dito movimento acelerado. Então, quando eu for classificar um movimento como esse, eu tenho que classificar ele como um movimento progressivo e acelerado. Bom, já se eu tenho um movimento agora, que é um movimento de um objeto que está com uma certa velocidade, e aqui eu só fiz a inversão. A minha velocidade inicial agora é a velocidade de 7 metros por segundo. Mas este motorista viu que aqui na frente tinha um semáforo, ou tinha algo aqui na frente que ele precisava parar. Uma faixa de pedestres, algo do tipo. Então, ele observando o que tinha lá na frente, ele vai fazer o quê? Ele vai acionar os freios. E ao acionar os freios, ele trava a roda. E ao travar a roda, ele imprime neste corpo uma aceleração, que é uma aceleração, como grandeza física vetorial, no sentido contrário ao movimento que ele executa. Ele está indo para frente, mas ao travar a roda, ele vai frear o carro e esse frear do carro atribui no carro uma aceleração ou desaceleração, como você preferir colocar, no sentido contrário ao sentido que ele está indo em movimento. Sendo assim, o que vai acontecer com essa velocidade dele? Essa aceleração que vai ser uma aceleração contrária. E como é que eu digo que ela é contrária ao movimento que ele está tendo? Porque a velocidade dele continua para cá, ó. Continua no sentido positivo da trajetória. E ele me coloca uma aceleração que está contrário, freando. E aí o que vai acontecer? Essa velocidade vai diminuir ao longo do tempo. Em intervalos de tempos iguais, ele vai diminuir quantidades iguais. E quem é que vai dizer o quanto ele vai diminuir em quantidade? A minha aceleração. Uma aceleração que vocês vão observar aqui agora, que eu tenho, olha, para um ΔT1, que é de 0 a 1 segundo, né? 1 menos 0, que vai ser igual a 1 segundo, eu tenho um ΔV. Um ΔV1, que é igual a 7 menos 5.
É 7 menos 5? Não, não é 7 menos 5. Por quê? Porque a variação da velocidade ela é estabelecida como a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, se eu estou fazendo a minha ΔV1, é a velocidade V1 menos a velocidade V0. E aqui, nesse caso, vai ser 5 menos 7. E aí, isso vai dar quanto? Isso vai dar menos 2 metros por segundo. Então, ela diminuiu 2 metros por segundo. Se eu venho aqui e faço o meu ΔT2, que vai ser igual a 2 menos 1, que vai dar igual a 1 segundo também, eu terei um ΔV2, que vai ser igual a velocidade V2, 3, menos a velocidade anterior aqui, né? Do meu tempo T1, que eu acabei de fazer. Que vai ser igual a 5, me dando como resposta menos 2 metros por segundo. E a mesma coisa para o ΔT3, igual a 3 menos 2, que vai ser igual a 1 segundo, e o meu ΔV3, que vai ser igual a 1 menos 3, que também vai dar 2 metros por segundo. E esse sinal de negativo está trazendo para mim a informação de que minha velocidade está diminuindo. Então, qual é a minha aceleração? Se eu faço aqui pela minha função da variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Eu tenho que fazer a minha aceleração igual à minha velocidade final, 1, menos a velocidade inicial, 7, dividido pelo tempo final, 3, menos o tempo inicial, 0. Isso vai me dar uma aceleração igual a menos 6 dividido por 3, que é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tendo uma aceleração negativa. Isso quer dizer o quê? Esse sinal negativo está dizendo que há uma diminuição no meu movimento. Ele está retardando o seu movimento. Sendo assim, quando o corpo apresenta uma diminuição no módulo da velocidade, o movimento ele era caracterizado como um movimento retardado. Ah, então tá bom. Mas, professor, ele continua se movendo no sentido positivo da trajetória. O movimento dele continua sendo o quê? Progressivo. Ele ainda está ganhando posições. Ele vai ganhar posições até conseguir parar. Então, o movimento poderia ser classificado como um movimento progressivo, retardado. Progressivo porque ganha posições e avança na trajetória, retardado porque está diminuindo a sua velocidade. Vamos então resolver um exemplo aqui de aplicação. Um carro encontra-se parado em uma rodovia devido à colisão de dois veículos que estão impedindo o tráfego normal da pista. Imediatamente, os dois veículos são retirados da pista e a mesma é liberada. Logo, o condutor pode se mover com o carro. O carro que estava parado, e aí tem uma coisa que a gente precisa considerar, porque se ele estava parado, isso implica o quê? Que, considerando o referencial adotado de observação, a velocidade dele era igual a 0 no começo. Essa velocidade inicial era igual a 0. E aí, o que ele faz? Ele, então, acelera o carro. Ele pisa no acelerador para dar movimento a esse carro. E ao pisar no acelerador de um carro, a aceleração que é atribuída, ela não é uma aceleração constante. Mas o problema me pede para que eu calcule qual seria a aceleração média desse carro. E aí o problema diz que depois deste momento em que ele estava parado e que eu comecei a marcar, passados 5 segundos, a velocidade é igual a 36 km por hora. Bom, eu tenho tempo aqui em segundos
e a velocidade em km por hora. O que vai ser necessário? Transformar essa velocidade de 36 km por hora em metros por segundo. E a gente já sabe que é necessário dividir por 3,6. Então, 36 dividido por 3,6 é igual a 10 metros por segundo. Sendo assim, como ele pede a aceleração escalar média, eu vou utilizar a expressão que me dá a aceleração escalar média, que trata da variação da velocidade que ocorre em um certo intervalo de tempo. Sendo assim, como que eu escrevo isso? A aceleração é igual a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo no instante estudado final menos o tempo inicial. Essa aceleração vai ser igual a 10 menos 0, porque ele estava parado, dividido por 5 menos 0, que era o tempo inicial, que vai me dar 10 dividido por 5 igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Dando sequência, resolveremos mais este problema. Um motorista trafega em uma via com velocidade constante de 20 metros por segundo. Quando está a 50 metros de um semáforo, percebe a luz mudar de verde para amarelo e decide frear o carro para parar. Sabendo que o carro para em 4 segundos, qual a aceleração atribuída ao carro pela frenagem? Então, quando eu falo de frear um carro, eu estou falando de atribuir a ele uma aceleração no sentido contrário ao movimento dele, ao sentido da sua velocidade. Então, ao frear um carro, eu estou atribuindo a ele uma aceleração de cunho negativo, para que a velocidade diminua. Eu estou retardando este movimento dele. Sendo assim, quais são as informações que eu tenho no meu problema? Que V0 é igual a 20 metros por segundo, que é a velocidade no instante em que eu comecei a frear, e este carro para, né? Então, quando t igual a 4 segundos, essa velocidade aqui é para t igual a 0. Quando t igual a 4 segundos, ele parou. E se ele parou, qual é a velocidade dele? 0. Então, como que eu vou fazer para encontrar qual é a aceleração negativa ou a desaceleração atribuída por essa frenagem? Fazendo a minha função da aceleração. A é igual a ΔV sobre ΔT. Sendo assim, A vai ser igual a V menos V0 dividido por T menos T0. Substituindo os valores que eu possuo, eu tenho que 0, que é a final, com ele parado, menos 20, que é a inicial, vai ser dividido pelo tempo final, que é 4, menos 0, que é o tempo inicial. Dessa forma, A vai ser igual a menos 20 dividido por 4. E a minha aceleração atribuída é de menos 5 metros por segundo ao quadrado.